E aí, pessoal, tudo bem? Professora Rafa aqui. Então, a gente vai estar resolvendo alguns exercícios referentes à nossa aula dessa semana. Foi a aula da semana 23, no qual a gente viu hidrostática. Então, esse exercício aqui, para quem foi na aula, já viu a resolução dele. Então, pode passar para o próximo, se não quiser ver de novo. Mas eu vou resolver ele aqui novamente. Então, uma esfera oca. Então, aqui já tem a primeira informação do exercício. Ela é oca. De 1.000 gramas de massa, possui um raio externo de 8 centímetros e um raio interno de 7 centímetros. Determinar a massa específica da esfera. Então, o que ele quer que a gente calcule é a massa específica. E eu ensinei para vocês em sala de aula como se calcula a massa específica. Massa específica é igual, que é o ρ, né? Minha massa sobre o meu volume. E esse exercício aqui, a gente tem que notar que isso aqui é uma esfera. E é uma esfera oca por dentro, né? Então, a gente tem o raio externo, que vem dessa pontinha aqui até o centro da esfera, e a gente tem um raio interno, que vem daqui até o centro da esfera. O raio externo é 8 centímetros, como ele deu, e o raio interno é 7 centímetros. Então, a gente precisa calcular o volume dessa casca esférica. Como se a gente pegasse uma bola de futebol, uma bola de basquete, e cortasse ao meio. Então, vai ter aquela casquinha ali, que é a casca esférica. E justamente esse é o pulo dessa questão. A gente precisa saber como interpretar a questão e conseguir calcular isso. Ele deu que o volume de uma esfera é dado por essa fórmula aqui. Então, o meu volume da minha casca esférica vai ser igual ao volume da esfera externa menos o meu volume da minha esfera interna. Sendo que a esfera externa tem raio de 8 centímetros e o volume da esfera interna tem o raio de 7 centímetros. Se a gente calcular esses dois volumes e subtrair um do outro, a gente vai estar calculando qual que é o volume dessa casca esférica. Se alguém tiver dúvida, mandem um e-mail, a gente marca um horário de atendimento para eu estar resolvendo, solucionando essas dúvidas de vocês. Vamos lá, então. Ele deu algumas informações para a gente, então, o raio externo, o raio interno, como eu falei, deu a massa, aqui estão nossas fórmulas, vamos lá, então, vamos calcular. O volume da minha casca esférica vai ser igual ao volume externo, como a gente viu, menos o meu volume interno. Como é que a gente calcula o volume externo? É dado por aquela fórmula ali, então, 4 terços de π, eu vou colocar aqui 3,14. É claro que se vocês colocarem o π direto na calculadora, lá ele vai pegar todas as casas decimais e vai dar ali uma diferença no resultado. Isso não é importante. Vezes o meu raio externo, que é 8, elevado ao cubo, menos 4 terços vezes 3,14 vezes o meu raio interno, que é 7 elevado ao cubo. Ah, professor, tu colocou aqui o raio em centímetros. Tem algum problema? Não, contanto que a minha resposta faça sentido. Se eu tivesse pedido para colocar essa resposta no Sistema Internacional de Unidades, vocês iam ter que passar esses centímetros para metros. Como eu não pedi, aqui a gente pode deixar em centímetros. Mas como eu falei, a resposta tem que ter unidade, porque aqui a gente está trabalhando com física e não só com matemática, né? São as duas coisas unidas aqui, a matemática e a física. Então, quando eu calcular, eu calculei o volume de alguma coisa. E quantos centímetros cúbicos tem aquele volume no nosso caso aqui? Então, se a gente resolver isso aqui, se você jogar na calculadora, esse valor aqui vai dar aproximadamente 2.143,57. Menos o volume da minha esfera interior, que vai dar 1.436,02. Então, meu volume da casca esférica é igual a 707,55, o quê? Centímetros cúbicos. Então, esse é o volume daquela casca esférica ali. E ele queria o quê? A massa específica. Então, massa específica, como a gente viu, é dado pela minha massa dividido pelo meu volume. Minha massa específica é igual à minha massa, que é 1.000 gramas, dividido pelo volume que a gente calculou, que é 707,55.
Minha massa específica, então, vai dar, como resultado, 1,413 gramas, porque a minha massa estava em gramas, por centímetros cúbicos. Beleza? Gente, coisas importantes dessa questão. O pulo do gato, que era justamente aprender aqui a fazer o cálculo do volume da casca esférica, e unidades. Unidades tem que estar certa. Ah, professor, eu errei aqui, coloquei alguma coisa errada aqui no meio, o meu resultado deu errado. Não tem problema, gente. Não me importo com que o número final tem que estar lá certo, igual do gabarito. Não é dessa forma. Eu quero que vocês entendam o conceito. Vamos para a próxima. Qual dos dois exerce maior pressão sobre o solo? Uma bailarina com massa de 45 gramas apoiado na ponta de um pé, ou um rinoceronte de massa de 1.200 quilogramas apoiado nas 4 patas? Então, eu tenho a massa do rinoceronte, eu tenho aqui a fala de 4 patas do rinoceronte, e considere que o pé da bailarina tem a área de 5 centímetros quadrados. E a área de contato de cada pata do rinoceronte é de 380 centímetros quadrados. Então, aqui ele já está dando que cada pata tem essa área aqui, e o rinoceronte vai estar apoiado sobre as suas 4 patas. Então, quando a gente for fazer o cálculo, a gente vai ter que multiplicar esse valor por 4. A gente viu em sala de aula que pressão é dado sobre força sobre a área, então é a divisão, é o quociente, como a gente falou, da força pela área. E qual força que está atuando aqui na bailarina ou no rinoceronte? A sua força-peso. E força-peso é calculado pela massa vezes a aceleração da gravidade. É por isso que o exercício deu a aceleração da gravidade aqui para a gente. Então, vamos ver como é que fica isso. Ó, aqui essa figura mostra a bailarina, que ela está apoiada sobre um pé só, e ela está fazendo uma força aqui embaixo. Essa seta ficou meio feia, né? Mas ela está fazendo uma força aqui embaixo. E essa daqui é a área de contato que tem aqueles 5 centímetros quadrados. Então, percebam que ela está distribuindo todo o peso dela de 45 quilos numa área muito pequena. Por consequência, o rinoceronte está distribuindo o peso dele nas suas 4 patas. Então, eu tenho aqui as 2 patas da frente, as 2 patas de trás, e ele está aqui sobre a superfície, que é o barro, né? Então, ele está distribuindo o peso dele nessa superfície aqui. E a superfície é de 380 centímetros quadrados. Para a gente estar convertendo, percebam aqui, esse exercício eu não pedi no Sistema Internacional de Unidades, porém, a minha massa está em 45 quilos e a minha área está em centímetros quadrados. Vamos fazer no Sistema Internacional de Unidades, que vai dar o resultado em Pascal, se a gente passar esses centímetros quadrados para metro quadrado. Para a gente fazer isso, ou a gente multiplica por 10 a menos 4, ou a gente divide ali por 0,000, multiplica, né, por 0,0001. Então, isso daqui dividido por 10 mil, que é a mesma coisa que multiplicar por aquele valor ali. Então, a gente vai dividir isso daqui por 10 mil. A gente vai ter aqui 0,0005 metros quadrados. A mesma coisa aqui, se a gente dividir por 10 mil ou multiplicar por aquele valor ali, 0,0380 metros quadrados. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa conversão de unidades, mandem um e-mail para mim e a gente marca um horário de atendimento para tirar essas dúvidas, tá? Vamos resolver então. Então, vamos começar pela bailarina. Então, pressão é igual a minha força sobre a área, né? Qual que é a minha força? Bom, eu vou deixar aqui força sobre área. Então, a minha pressão vai ser igual à minha força. Qual é a força da bailarina? A massa, a força-peso dela, né? Então, vai ser massa vezes gravidade dividido pela minha área. Pressão é igual a massa, que é 45 quilogramas, vezes 9,8, dividido pela área do pé da bailarina que a gente tinha calculado lá atrás, 0,0005. Minha pressão aqui vai ser igual a, deixa eu olhar, 882.900
newtons por metro quadrado. Porque essa resposta aqui, a força é dada em newtons e a nossa área estava em metros quadrados. Isso aqui é a mesma coisa que Pascal. Beleza. Do rinoceronte, então, pressão é igual à minha força, também vai ser minha força-peso, então vai ser massa vezes a gravidade vezes a área. Pressão vai ser igual a 1.200 quilos vezes 9,8 dividido pela minha área. Lembrem aqui que a gente tem 4 patas. Então, a gente tem que multiplicar 4 vezes 0,0380. Porque minha massa está dividida nas 4 patas do rinoceronte. Minha pressão aqui vai ser igual a 77.447,4 newtons por metro quadrado, que a gente viu antes, que é igual a Pascal. Então, notem que a pressão no pé da bailarina é muito superior à pressão nas patas do rinoceronte. É cerca de 11 vezes maior aqui. Porque, mesmo que o rinoceronte ele está pesando quase o peso de um carro praticamente, né? 1.200 quilos é o peso de um carro. Porém, ele está dividindo esse peso em uma área grande, que é a área de cada uma dessas patas aqui. Já a bailarina, ela é extremamente leve, ela pesa só 45 quilos. Porém, ela está concentrando todo esse peso dela em uma área muito pequenininha, que é a área da ponta do pé dela. Então, esse daqui está atrelado a outros exemplos que a gente viu em sala. Por exemplo, aquele do prego, né? Então, um martelo lá, quando tu vai martelar com um prego com a pontinha bem fininha, é fácil de eu estar martelando o prego. Agora, se eu virar ali ao contrário e tentar martelar ao contrário, vai ser difícil para eu conseguir estar martelando o prego. Gente, dúvidas? Como eu falei, mandem e-mail, entrem em contato comigo. Por fim, qual é a força na parte superior de uma mesa com um tampo de área equivalente a 1 metro quadrado? Em uma cidade litorânea, na qual a pressão é de 101.325 newtons por metro quadrado. Então, ele quer saber aqui qual que é a minha força em cima dessa mesa aqui, sendo que ela está aqui no litoral, né? Então, a mesa ela tem 1 metro por 1 metro, que é 1 metro quadrado, né? Então, a gente pode fazer essa questão de cabeça, e se vocês quiserem fazer, vocês podem escrever a resposta dela, ou a gente pode calcular. Então, pressão é igual a força sobre a minha área. Ele deu a pressão, vamos isolar aqui, né? Vamos fazer a área multiplicar pela pressão e igualar essa questão aqui para ficar mais fácil. Força vai ser igual a minha pressão vezes a minha área. Força vai ser igual a 101.325 newtons por metro quadrado vezes a área, que é 1. Então, minha força vai ser igual a 101.325 newtons. Vocês podem pensar que essa força ela é muito grande, 101.325 newtons é muita força. Como é que a mesa segura essa pressão inteira? Mas a gente tem que lembrar que é aquilo que eu falei em sala. A mesa ela está na atmosfera, então ela tem tanto uma pressão na parte superior quanto uma pressão na parte inferior dela. Então, na parte inferior, a pressão atmosférica também está agindo. Ou seja, ela está em equilíbrio aqui. Então, não é uma força grande em cima e não tem nada embaixo. Não, embaixo a gente também tem ar. Vamos supor que a gente fechasse aqui essa mesa aqui com tábuas aqui. Então, a gente faria ali, fechar ela hermeticamente da atmosfera, né? Aqui em todas as laterais dela. E aí a gente fizesse aquilo que eu falei em sala de aula. A gente coloca aqui uma bombinha e a gente tira e faz vácuo aqui dentro, tira toda a pressão. Aí sim, e ela tivesse completamente hermeticamente fechada, né? A pressão externa ia ser tão grande, sem ter nenhuma pressão interna aqui para fazer a equivalência dessas pressões, aí muito provavelmente essa mesa ia ceder e ela ia quebrar e ela ia implodir, né? Mas, como a gente tem a pressão atmosférica agindo tanto em cima quanto embaixo dela, ela se mantém normal. Gente, esses eram os exercícios da aula de hoje. Em breve eu vou estar postando mais alguns exercícios para vocês estarem resolvendo lá, dessa vez vocês mesmos. Como eu falei, qualquer dúvida, por gentileza, entre em contato para a gente estar resolvendo essas dúvidas. Beleza? Obrigado, hein, gente? Valeu!